Fala, programador! E aí, cara, o que você anda programando? Galera, no vídeo de... Tô brincando, hein? Não sou o Samuca, mas ele é grande referência aí pra mim. Mas hoje a gente vai continuar o nosso projeto. Nem lembro a aula que é, cara. Deixa eu olhar aqui. A gente atualmente está no oitavo dia hoje, né? Hoje vai ser o oitavo dia. E aí eu apresentei totalmente o projeto para vocês na aula anterior. E galera, eu já quero pedir desculpa porque eu não postei vídeo sábado, tá? E tô postando hoje domingo porque eu fui fazer uma viagem, enfim. O que que tá acontecendo aqui no nosso programa? A gente quando compila ele, deixa eu compilar aqui. E aí inclusive eu já quero mandar um abraço aqui pros meus dois amigos, né? O Pig e a Giovana, que eles estão aprendendo PO aqui, olhando os vídeos de Java. Eles são de Python, mas estão olhando os vídeos de Java aqui. E eles falou que tá ajudando bastante. Quero mandar o outro abraço aí pra Ana, porque ela tá assistindo o meu canal e ela não é programadora, mas ela assiste e tá gostando de assistir. Então um abraço aí pra Aninha e assiste meu canal de Java, beleza? O problema que a gente está tendo aqui, galera, é o seguinte. A gente digita o nosso nome, eu vou digitar aqui Davi Gabriel, vou digitar a minha idade e vou digitar um telefone qualquer, certo? O que que acontece é que a gente não tá dando opções para o usuário. Por exemplo, agora o usuário quer ver o nome que ele acabou de cadastrar. Ele não consegue porque o programa que compilou e fechou. Não está esperando alguma condição para ele validar alguma coisa e o usuário conseguir ver o dado que ele digitou. Então o usuário agora quer ver o dado cadastrado. Então ele apertaria uma opção aqui e mostraria esses dados que eu acabei de cadastrar. Ou ele teria uma opção de cadastrar um novo usuário e uma opção de fechar o programa, certo? A gente não tem essa opção. E aí é interessante que a gente entra numa condição chamada while. E aí eu vou trazer a sintaxe dela aqui para vocês. Seguinte, a sintaxe do while é parecida com o if else. Porque você chama a palavra reservada while e passa uma condição para ela, certo? Então, nesse exemplo aqui que eu vou dar para vocês prático, a gente dá até para fazer uma contagem aqui em while, tá? Inclusive eu posso até mostrar para vocês aqui, para a gente contar de 1 a 10 com o while, tá? Deixa eu mostrar aqui, vou comentar essa linha aqui. Ctrl barra, ele comenta todas. E aí depois você seleciona de novo e dá Ctrl barra. Galera, o while é assim, ó. Ele é exatamente assim. E aí aqui embaixo eu vou declarar uma variável int contador começando com 1, certo? E aqui no while a gente tem aquela sintaxe que eu falei, ó. Então, a gente vai passar aqui nossa variável, então contador, até que contador seja menor ou igual a 10, ele vai fazer o seguinte. Ele vai printar para mim esse contador e aí ele vai incrementar a cada vez um a mais para ele, ó, contador mais mais. Ele vai incrementar cada vez mais o contador. Então, ou seja, deixa eu compilar aqui para vocês verem. Essa é a sintaxe do while. E aí eu vou aplicar ele já num projeto prático e aí vocês conseguem ver. Tá, aqui ele contou até a 11, tá, eu vou pôr ele para começar com 0 aqui. Mas vocês pegaram noção? Ele foi incrementando aqui, aí eu queria entrar nisso. Mais, ele vai somando cada vez um a mais naquele dado. Então ele começou com 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. E aí ele foi seguindo. E aí eu vou compilar aqui de novo para a gente ver. Olha só, começou no 1 e foi até o 11. Isso porque, posso pôr que ele seja, deixa eu ver aqui, menor que 10. Vamos ver se ele vai parar no 9 ou no 10, porque ele está começando com 0. Exatamente. Contou do 1 até o 10. Então, essa é a sintaxe aqui do while. Então, o while é enquanto o contador for menor que 10, incremente mais mais. Mais aqui significa 1. Então, mais igual a 1. Tá? Se fosse menos,
Seria decrementar. Incrementar é adicionar, decrementar é retirar, tá? Então, guarda isso na cabeça de vocês, que vai ser bem importante daqui em diante nesse projeto que a gente vai implementar aqui, tá? Incrementar agora, ó, incrementar, hein? Ou seja, adicionar é um menu para o nosso sisteminha. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um salt e vou falar para a pessoa, ó, escolha uma opção, certo? E aí, beleza, vou dar as opções aqui para ela. Vou pôr aqui cadastro de pessoas, pode ser assim. Não, cadastro de pessoas, pode ser assim. Deixa eu pôr esse C maiúsculo aqui e copiar essa linha e editar ela. A opção 2, galera, a gente vai pôr para ela visualizar a pessoa. Visualizar pessoa cadastrada, vai. Cadastrada. Certo. E o 3 é apagar a pessoa que ela cadastrou, tá? Galera, no Spring, se a gente estivesse usando Spring aqui, seria totalmente mais fácil a gente criar os endpoints, enfim, fazer toda a lógica e a gente nem precisaria estar fazendo isso daqui, tá? Mas como a gente está aprendendo Java básico aqui, e eu quero que deixar esse monumento aqui para vocês aprenderem, a gente vai fazer assim, tá? E aí, eu tenho que criar uma variável para a pessoa escolher essa opção e armazenar essa opção dentro dessa variável opção. Seguinte, opção então vai receber scanner .nextInt. Isso porque ele é um inteiro, certo? E aí a gente pode dar um salt aqui para ver se está pegando a opção. Opção escolhida. Escolhido. E aí eu vou concatenar com a minha opção aqui e vamos ver se ele vai mostrar a opção escolhida. Ó, vou escolher 1. Opção escolhida 1. Certo? Então ele está pegando a opção aqui. E aí a gente pode apagar essa linha, que era só para ver, né, para testar aqui com vocês. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Se if opção for igual a 1, a gente vai fazer o seguinte, executar toda essa linha até o nosso instanciamento do objeto aqui. Repara que aqui já deu erro, tá? Porque não estou conseguindo instanciar mais a pessoa. Por quê? Porque essa instanciação, né, esse objeto, tá nesse escopo. Ou seja, ele só vale nesse escopo aqui, dentro dessas chaves. Ou seja, o que acontece? O próximo que a gente vai pegar é uma string. Só que ele conta o /n, aquele mesmo problema que já aconteceu. Então, para ele soltar essa linha, limpar, por assim dizer, ele tem que dar um next line aqui. Porque ele vai pular o /n aqui e vai vir direto pegar essa variável, né, do tipo string. E aí, se a gente compilar aqui, a gente já consegue ter... Opa, ele está me apontando um erro aqui, deixa eu apagar essa linha aqui e vamos compilar. Compilando. Certo. Vou marcar um. Olha só, ele entrou aqui no caso, Davi, Gabriel. Digitei errado ali, mas tá bom. E aí ele já funcionou essa opção. Só que eu não consigo visualizar a pessoa cadastrada. E como eu faria isso? Eu vou criar um else if, que eu já usei aqui com vocês também, tá? Então, se opção for igual a 2, a gente vai mostrar a pessoa cadastrada. Imprimir os dados da pessoa. Então, pessoa.ó. Repara que ele não consegue imprimir pessoa. Isso porque o escopo de pessoa está só nesse escopo dessas chaves. E aí eu não consigo instanciar os atributos, né? Usar os atributos que eu quero usar aqui dentro. E como eu faria isso para resolver? Eu instanciar aqui. E aí eu vim aqui, né? Para mim usar a variável que eu acabei de criar. Pronto.
eu estou usando a variável que eu acabei de criar. Ó. Então, vamos agora, a gente consegue fazer o que eu quero fazer. Então, ó, pessoa.nome é para que ele já aparece aqui para mim. E aí, galera, a gente lembra que a gente tem um método para imprimir todos os nomes aqui, ó, imprimir os dados? A gente pode chamar ele aqui agora, pessoa.imprimir dados. Mas repara que ele está ainda me apontando um erro aqui. Vamos ver por quê. Isso ele fala, ó, variável pessoa não está inicializada. Mas como assim eu vou inicializar a pessoa? Galera, o Java, ele é muito chato e ele necessita que você inicie a variável. Então a gente vai iniciar a variável nula. Isso porque a gente, depois que ele lê o código, a pessoa fazer todos os dados, ele já vai criar aqui, ó, um novo objeto dentro do meu objeto. Entendeu agora? Então, quando eu imprimir os dados aqui, ele já vai conseguir fazer isso aqui para mim. Vamos ver se está funcionando. Vamos lá. A primeira opção eu quero é cadastrar a pessoa, então vou cadastrar. Idade 20, telefone 999. Beleza, ele finalizou. E aí, agora, o que eu faço? E aí, galera, a gente implementa um novo salt aqui, ó. Eu vou colocar aqui, 0 na opção de sair. Porque aí a gente não quer que o programa fique executando sempre, mas não quer que ele feche sempre também. E aí lembra aqui, a gente vai usar o while. Então, enquanto o meu programa estiver recebendo de 1 a 3, ele não vai fechar. Mas quando ele receber 0, ele vai fechar. Então, vou passar aqui, opção. Se a opção for diferente ou igual a 0, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu colocar ele dentro do escopo aqui certinho. Chave desse while aqui embaixo. Aí ele já indentou aqui para mim. Se não indentar para vocês, você seleciona e aperta Tab. Aí ele indenta, certo? Ele bagunçou aqui, deixa eu indentar de novo. Aí ele já indenta automaticamente. Então, se a opção for diferente de 0, ele não vai fechar. Mas se ela for igual a 0, aí ele vai dar o que a gente chama de break. Ele vai parar o programa. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar mais linha aqui. Galera, pode ficar um pouco confuso e aí vocês voltam à aula ou podem me perguntar, mas eu vou passar esse menu aqui para baixo. Por quê? Porque enquanto ele estiver dentro da minha condição, eu quero que ele mostre o menu para o usuário. O que o usuário quer fazer? Então eu vou pôr aqui embaixo. Aí, seguinte, eu fui meio burro aqui e copiei essa linha e pus direto embaixo. Mas seguinte, você tem que deixar essa linha para ele repetir a primeira vez. E aí a gente colocou dentro do while para ele ficar aparecendo essas mesmas opções. Tá? Então, se eu compilar aqui agora, ele vai me mostrar as opções. Olha só, cadastro de pessoa. Eu quero cadastrar uma pessoa, então vou cadastrar eu. Cadastrei, mas agora eu quero ver a pessoa cadastrada. E aí ele chama aquele método aqui no if, né, que eu coloquei else if opção. Se a opção for igual a 2, então ele imprime as pessoas. E aí ele não fechou o programa, ele continua aqui. E aí se eu apertar 0, que eu não defini ainda, ele vai fechar. Tá? Eu não defini 0 aqui, mas ele já fechou. Galera, meu Deus. Lembrando que eu defini sim o que o 0 vai fazer. Se você observar aqui na condição aqui em cima, ó, lá no while opção diferente ou igual a 0, ele já estava lhe dando a minha opção 0. Só que aí eu tenho eu adicionei aqui agora aquele system out ali. Aí eu coloquei dentro do escopo do while, então, ó, nem dentro do if, nem dentro do else if, tá? Coloquei abaixo ali do meu scanner.nextLine. Quando eu digitar 0, ele vai pegar e vai digitar, vai mostrar aquela opção, programa finalizado, né? É isso, só queria incrementar isso daqui para vocês. Seguindo os princípios aí que eu já quero explicar para vocês, a gente tem código repetido. Olha esse código repetido aqui e olha esse código repetido. Se por acaso eu fazer um freela e a pessoa falar, eu quero mudar o menu aqui de visualizar para ver, e aí eu tenho que mudar aqui e mudar aqui, certo? Então, para seguir os princípios desse, a gente cria um método aqui estático, tá? E aí o meu amigo, o Pig, Rafael, ele estava com dúvidas sobre quando usar um método estático. Então, eu vou
fazer o método estático e explicar para você, Pig, né, como ele é utilizado. E aí você vai ver na prática aqui como é utilizado um método estático dentro dessa minha classe principal. A gente vem aqui no main, ó, tem que ser o main aqui. Você vem aqui e seleciona, ele já mostrou aqui. Então, o meu main tá aqui dentro. E aqui tá o meu public main, tá? Ele dentro do escopo do main, não esqueça. E aí a gente vai tirar isso daqui e vai usar um método para imprimir isso daqui. A gente vai colocar um método privado, private static void imprimir dados, certo? E aí a gente coloca aqui dentro todos esses solts aqui que a gente tem. E aí eu vou apagar aqui. Repare que seguinte, Pig, explicando diretamente para você entender aqui. Repare que o meu método estático, eu vou chamar ele para fazer uma determinada ação. Ou seja, eu não precisei vir aqui e criar um método dentro do meu objeto. Isso porque eu quero só imprimir os dados. Ou seja, esse método aqui ele é estático, ele vai servir só para aquela coisa. Porque pessoa, eu consigo instanciar várias coisas, vários métodos aqui para a pessoa, certo? Mas no meu método estático, eu não preciso necessariamente de um objeto para referenciar ele, entendeu? Então ele é sempre estático, ele sempre vai ser necessário para aquela ação. Então toda vez que eu quiser chamar o meu menu, eu vou chamar aquele método estático. Isso porque eu preciso dele só naquela situação. Agora a pessoa, eu tenho vários atributos aqui. Aí eu posso instanciar a pessoa nome em outra classe para fazer referência a ela. Entendeu? Eu consigo acessar ela através dos getter e setters, mas agora o método estático eu vou usar necessariamente para essa situação. E aí eu posso chamar ele aqui, ó. Ele é imprimir dados. Então simplesmente eu venho aqui, imprimir dados. E aí eu vou chamar ele aqui também, imprimir dados. Vou compilar e aí a gente vai ver se vai estar funcionando, tá? Como estava funcionando anteriormente. Repare que está funcionando, eu vou cadastrar uma pessoa aqui. Beleza. E eu visualizar essa pessoa, ele está mostrando essa pessoa. Então, entendeu quando usar o método estático? Então, por exemplo, se eu quisesse mostrar um menu, se eu quisesse mostrar alguma imagem, alguma coisa, sabe? Então, pensa nesse exemplo aqui. O método estático está sendo utilizado somente para esta situação, entende? Ele é um método, não necessariamente é um objeto. Eu não precisei criar isso daqui dentro do meu objeto. Eu não precisei vir aqui e criar ele aqui dentro, sabe? Eu criei ele aqui por simplesmente ele ser estático. Muito obrigado. Qualquer dúvida que ficou, não hesite em me chamar em uma das redes aí. Pode me chamar no Discord, que eu pus no vídeo passado. Então, muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Espero que você tenha entendido um pouco mais de orientação a objeto, porque quando a gente entrar para trabalhar com Spring aqui no canal, a gente vai precisar muito dessa base aqui, tá? Essa base de orientação a objeto, de if else, de, sabe? Essas lógicas que a gente está desenvolvendo aos poucos aqui, criando esses projetos, tá? Como eu disse novamente, é um prazer ter você aqui me assistindo, tá? É isso. Vou continuar nos 100 dias aí e vamos nessa, galera. Não desista aí, não desista dos seus sonhos. Vamos pra cima. Valeu!